Mais uma vez estamos juntos aqui pelo National Sports Channel com a sua programação especial, o Na Faixa, sempre neste canal e sempre neste horário. Hoje com um quadro muito legal, mas antes um recado para você. Participe conosco nas nossas redes sociais, visite o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você também pode visitar o nosso site, que é o nationalsportchannel.com.br. E o WhatsApp é o 11 de São Paulo, 94781-6365. Eles vêm aí, novo quadro do Na Faixa do National Sports Channel, Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Os caras estão chegando e você assiste a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Alô, amigos, mais uma etapa da nossa vida. Vamos falar muito de futebol, trazer convidados importantes por aqui no National Sports Channel e vamos estar com você quinzenalmente. Vamos apresentar coisas legais, contar histórias. Somos contadores de histórias, afinal, somos os caras. Luiz Carlos Quartarolo sou eu. Fábio Seródio sou eu. E hoje nós vamos ter um convidado especial. Você sabe que é um cara que eu acho que todo corintiano que está vivo, lógico, conhece a história dele, mas nós vamos ter que esticar. Sou João Roberto Basílio, hoje com 70 anos de idade. Já foi pé de anjo, já foi tanta coisa na vida. E eu fui descobrir a origem do nome Basílio. Você sabe o que significa Basílio? Olha, eu andei estudando aí, mas vou passar para você. Entre outras coisas. É muita coisa? Sim. Basílio significa uma pessoa disciplinada, trabalhadora, intuitiva. É ele. É ele. E olha, é um cara que se dá bem em situações difíceis. Não sei por que 13 de outubro de 1977 estava difícil. Passa na minha cabeça. Tava difícil. E como Basílio é uma palavra de origem grega, tem um significado especial. Eu já mostrei para você antes do programa. Você sabe o que significa, né, Rei Basílio? Antes de mais nada, obrigado, né, poder participar com essas duas feras aqui, né, Luiz Carlos Quartarolo, nosso grande Seródio. Olha, para mim é um prazer, é um orgulho de estar no primeiro programa junto com vocês. Para nós também, principalmente o Basílio faz parte da nossa história. Aqui não é só pé de anjo, é pontapé inicial com o pé de anjo. Rapaz, aqui é diferente. Antes de começar a contar um pouquinho da história do Basílio, você fica chateado com esse negócio de dividir o pé de anjo com o Marcelinho Carioca, Basílio? Não, muito pelo contrário. Eu tive, há 3 semanas atrás, o prazer de participar do programa na Capital no Esporte, né? E o Marcelinho faz parte da mesa lá, e eu expliquei para todos, e vocês vão ser sabedores agora. Eu estava na minha casa, vendo o jogo do Corinthians no Canindé, e o Marcelinho tinha feito acho que 2 gols lá no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. E nisso, o Márcio, um dos repórteres que era da Globo, né? Ligou para mim, Márcio Bernardes. Aí ele ligou para minha casa e falou comigo, pô, você aceitaria dividir esse pé de anjo? Eu falei, para mim é um orgulho, ainda mais para quem está em atividade, como é o caso do Marcelinho Carioca. E aí foi que eu falei, olha, tá passado o bastão com a maior tranquilidade e eu tenho o maior orgulho hoje de ser uma pessoa muito próxima do Marcelinho. Ele mesmo fala, apesar que ele foi mais esperto que eu, né? Ele registrou a marca Pé de Anjo. Ele sempre foi esperto. Tem algumas coisas. Mas aí eu fico muito tranquilo perante a isso. E é gozado que todo mundo sabe, não? O verdadeiro Pé de Anjo, né? Eu falo que não. Eu acho que está muito bem quando ele sai para fazer eventos.
e representa o Pé de Anjo com a maior dignidade. Aliás, é Pé de Anjo 1, Pé de Anjo 2. Sim. Então eu quero saber, agora eu vou colocar você numa dividida com Pé de Anjo 2. Quem jogou mais? Você ou Marcelinho Carioca? Pô, eu vou falar de mim. De mim, eu acho que vocês têm a condição depois de contar a minha história. Mas eu vejo o Marcelinho como uma das grandes novidades, porque eu acompanhei o Marcelinho nas equipes de base do Flamengo, disputando a Taça São Paulo, e ele, com aquele super time que tinha o Flamengo, com o Júnior Baiano, com diversos jogadores Djalminha, que venceram, né? Djalminha, e todos eles praticamente venceram profissionalmente. Eu não tive tanto privilégio como ele, entendeu? Mas eu acho que até pelo tempo de jogador, ele teve muito mais do que eu, né? Mas eu não fico devendo nada a ninguém, porque eu tinha o meu estilo, tinha a minha forma de jogar. Cada um culpou a sua... Aliás, ultimamente eu estou refazendo esse pensamento, né? Quem é melhor que quem? Eu acho que cada época teve o seu cada momento. geração tem a sua história, cada geração tem algumas comparações, que nem ontem eu estava vendo um programa, eu vi o Rodriguinho falando que agora colocaram ele com o Tostão. Gente, são gerações bem diferentes. Acho que muita gente não viu o Tostão jogar. Eu acho que vocês tiveram o privilégio de vê-lo, entendeu? Então é uma coisa totalmente diferente. O Rodriguinho não viu. O Rodriguinho não viu. O Rodriguinho nós estamos vendo agora, que ele, acho que do Corinthians para cá que ele começou a ser o Rodriguinho mesmo, né? Mas mesmo assim, eu concordo com você. Hoje, no time do Cruzeiro, não tem nenhum jogador do nível do doutor Eduardo Gonçalves de Andrade ou Tostão. E nem no nível do Dirceu Lopes. Talvez no meio-campo do Cruzeiro, embora a gente tenha trazido você para falar do Corinthians, sim, mas abrindo esse espaçozinho aqui, no time do Cruzeiro, talvez um jogador que tenha passado por lá e que possa ter herdado esse bastão, ou esses bastões, teria sido o Alex, na minha opinião. Porque se você olhar, não tem um jogador desse nível. Mas, Quartarolo, olha só. Primeiro, o Pé de Anjo original. O Marcelinho Carioca tem livro? Não. O Basílio tem. O livro. O Anjo sob a sombra de um gol. Bonito, bonito. São dois livros, né? E tem o Anjo sob a sombra do gol. Esse eu tenho. Eu também tenho. Daí esse garoto que contou essa minha história, ele é um menino maravilhoso. Estava começando na faculdade, ele queria escrever esse livro. E eu sentei com ele lá, rapidinho a gente desenvolveu, e ele contando a minha história. Agora, tem o outro que é um pouco mais em cima da realidade daquilo que pôde contar um pouco mais da minha infância, do meu crescimento dentro do futebol. Mais biográfico. Ficou muito mais biográfico, mas não deixa de ser livros importantes contando a minha história. É a sua história, né? E o Tuta jogou em todas as posições no Corinthians. Porque na final do Campeonato Paulista de 77, o Cabo Silva jogou em todas as posições. Onde ele foi buscar? Claro. Se o meu irmão vai ver esse programa, ele vai morrer de ele vai cair do sofá. Por quê? Não, mas é uma realidade. Por que Cabo Silva? Boa pergunta. Por que Cabo Silva? Por que Cabo Silva? Porque eu estava servindo o Exército, eu e o Super Zé, o Zé Maria. Nós dois estávamos, na época, era a 7ª Companhia de Guarda, no Parque Dom Pedro. Mas você já não estava com muita idade, não? Foi na Portuguesa? Não, na Portuguesa de Esportes. Aí tudo bem. Tinha, bem novo. Porque ele falou Corinthians foi 77. Não. Os dois já tinham andado. Ele jogou em todas, é que eu lembrei o apelido. O Seroldi está dizendo que eu no Corinthians joguei em todas as posições ali. Até de lateral. Até de lateral, zagueiro, meio de campo, menos atacante, ponta e menos goleiro. E tem uma coisa que ele não falou. Ele foi técnico do Corinthians. Foi 4 vezes. 4 vezes. Aliás, ninguém lembra disso, mas você foi campeão da Taça dos Invictos em 1990. Sim. É o time montado, né, de 89 para 90, eu aproveitei alguns jogadores, algumas peças, né, foi aonde o Neto, né, coloquei o Neto como capitão, jogando uma responsabilidade. É uma loucura, mas tudo bem. Você estava bem? Aí ele foi para o Spa, voltou
numa situação bem de atleta mesmo, bem Como tá magrinho. hoje está magro. E aí é gozado, né? Se você vê o ano que ele fez, ele deveria aproveitar tudo aquilo que ele estava fazendo, mas não. Terminou o ano, voltou tudo de novo, ele voltou a recuperar o peso, e aí ele começou a enfrentar várias dificuldades com vários treinadores. Você sabe que nessa época que você fez essa campanha invicta, você foi eliminado do Campeonato Paulista, né? De uma forma que eu briguei maneira de falar, né? Com o Dr. Eduardo José Fará. Falei assim, como é que pode? O time que fez a melhor campanha, que era o seu... Sim, acabou ficando de fora. Ficou de fora. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Foram para a final o Bragantino e Novo Horizontino. É que depois o Nelsinho acabou vindo do Novo Horizontino para o próprio Exato. Corinthians e usando grande parte do time que você montou. É claro que o Corinthians campeão brasileiro tem muito do Nelsinho, mas é aquele trabalho que você começou lá, o Marshall de volante, dando pancada em tudo quanto é gente, mas jogando muito, né? O único jogador que acho que veio no Quartarolo foi o Ezequiel. Exatamente. Ezequiel, mas que já estava, que ele vinha fazendo uma campanha boa na Ponte Preta e no Ituano que ele tinha feito. E o Corinthians foi lá e trouxe, ele incorporou aquilo que qualquer treinador gostaria de ter. Então, na porta do estádio Marcelo Stefani, que hoje se chama Nabia Bichedi, Nabia Bichedi é tão esperto que conseguiu ser irmão do Jesus, né? Jesus, a Bichedi era irmão dele. Fala mal dos mortos. Não fala assim. Mas eles estão se dando bem agora, eles brigaram muito. Aí, na porta do Marcelo Stefani, eu falei, presidente Fará, não pode acontecer isso no campeonato. O melhor time não conseguiu chegar nem à final. Mas é regulamento. Se bem que o regulamento hoje também, né? Mas é regulamento. Né? Sim. Não dá para discutir. Você deu uma confusão com o homem, né? Mas olha, mas nem sempre o melhor ganha. Porque atrapalhou um trabalho. Porque o Basílio depois começou a ser, sabe, mais discutido. Não foi nem a final. E merecia ter ido mais longe aquele time. É que eu tive um problema interno, né, com o seu Vicente Mateus. Por isso que eu saí. Você e muita gente. É porque... que susto! É um problema. É verdade, porque eu tinha vindo das equipes de base, eu sempre tive um relacionamento muito bom dentro do clube. E eu, como treinador, eu briguei por todo mundo para renovar contrato. E, de repente, na hora que eu tinha direito de aumento prometido por ele, infelizmente ele falou, não, eu não posso dar... Aí ele tinha do lado dele lá pessoas que eu não gosto nem de lembrar o nome, mas que... Não gosta não merece. Não, eu praticamente esqueci, não gosto de ficar lembrando coisas ruins. Mas aí o Sr. Vicente falou, não, eu não vou falar mais, Sr. Vicente, o senhor acertou comigo, tem aí, pode olhar. Ele tinha uma cadernetinha desse tamanhinho, falei, está aí marcado. Ele falou assim, não, mas eu não posso dar, porque eu tenho que tomar conta do dinheiro do clube. Falei, não, mas tudo bem, o senhor tem direito. Sabe, eu consegui debater com ele, aí eu falei, perdi. Aí eu falei para ele, então tá bom, então o senhor pode pegar o time do Corinthians e ficar com o senhor. E ficou. Acabou campeão depois. Peguei, levantei e fui embora. Enquanto você falava, apareceu sua foto ali. Quando é essa foto, Tatá? Que coisa, hein? Da época do Corinthians? Ih, faz tempo. Olha, vou falar pra você era mais bonitinho, viu, Basílio? Quem? Você. Que é isso, sempre fui ajeitadinho. É o Tatá que tá fazendo maquiagem em algumas fotos lá. Ajeitadinho, uma coisinha feia, bem arrumada. Mas tem muita coisa pra falar do Basílio. Dá 3 programas, Dá uns 20 programas. Obrigado. Basílio já deu beijo na boca de médico. Quê? É verdade. Tô aqui graças a ele. Graças a um beijo na boca. Inspiração boca a boca. Doutor, eu me assustei agora. É isso aí. O Basílio já teve um envolvimento com a Aranha. Ele não vai contar todas essas histórias. Mas... Com a Aranha? Aranha. Ele conseguiu sobreviver, né? Explicar isso aí. Calma, Quartarolo. Mas antes, vamos começar, como diria minha avó, vamos começar cronologicamente. Você sabe que o Basílio era jogador para ir para o São Paulo, não foi. Deram um chapéu, ele resolveu, ele morava na Casa Verde, ele resolveu ficar mais perto da Casa Verde e ficou com a Portuguesa. Como que você entrou no time da Portuguesa, Basílio? Bom, tudo começou assim. Eu estudava de manhã no Bernardino de Campos, lá na Casa Verde, um colégio que existe até hoje. Onde minha mulher estudou. Aí, tá vendo? Então, aí tinha eu e o Manabo, um japonês, que nós estávamos fazendo teste em tudo quanto é time. Mas eu queria era jogar bola, meu negócio era jogar bola.
Eu fui no Nacional, eu passei no Nacional. Aí do Nacional eu fui para a Portuguesa, eu e esse japonês. Chegou lá, eu também passei. E assim, na Portuguesa eles foram mais ligeiros, pediram a minha documentação. E dentro dessa... Uma foto do Basílio bonito, naquela época. E o meu neto fala que eu tô ridículo ainda por causa do cabelo e as calças, né? Boca de sino, essas coisas todas. Rapaz. E aí, o mais estranho foi quando eu fui treinar no São Paulo. São Paulo, né? Um time de elite. E eles treinavam lá hoje é o Parque do Anhembi. Antes era o São Paulo treinava as categorias de base lá. E aí eu fui fazer o treino e me dei muito bem. E acabou o treino. Eu fui chamado de lado e o japonês está acompanhando, né? Aí ele falou, olha, ele precisa trazer os seus documentos no próximo treino. Eu falei, tá bom. Quando é que tem que vir? Na semana que vem, na terça-feira. Eu falei, então tá bom, eu trago meus documentos. Mas você sabe, eu não entendia, porque eu queria jogar bola. Aí o japonês falou, não, você não pode trazer documento e nem pode vir mais aqui. Mas por quê? Porque você está inscrito na Portuguesa. Aí eu falei, eu falei, você está inscrito. Eu falei, Aí eu não fui mais no São Paulo. Mas já era para mim ter dado Mas uma você parece aquele cara que primeiro fez chapéu vestibular que a Portuguesa deu na história foi no São Paulo. Basílio. Olha lá. Só você e esse outro cara, não sei quem é, Basílio. É Quem é esse cara? Um menino chamado Edson Arantes do Nascimento, o Edson? né? O Pelé. Rapaz. Nossa, quando nós soubemos que ele estava para parar, todos os jogos, né? Todo mundo tirava. Eu tirei várias fotos com ele. Cada jogo que Isso tinha foi em contra o 74. Santos. Essa foi, acho que em 73. 73. 73. Ele parou em 74. Mas aí foi a o gente final já do sabia, campeonato. porque ele já estava projetando a parada dele, entendeu? Então, todos os jogos que tinha contra o Santos, eu aproveitava e tirava uma foto. Você ganhou mais dele ou mais perdeu? Puxa, que pergunta. Olha, não sei não, eu acho Esse que time aí, eu Basílio, mais empatei. Olha só. Você lembra de todo mundo? Ayrton, mas esse daí era o aspirante. Era o aspirante. Esse daqui é o Ayrton, que estava na Bélgica, faleceu agora o ano passado. Caldeira, Aloísio, Henrique Pereira, Orlando Goleiro, Amaro e aquele lá era o centroavante. Como é que é o nome O Caldeira dele? não jogou no Guarani, jogou por aí. O Orlando virou goleiro titular da equipe da Sim, Portuguesa e fez história. Fazia um rodízio, né? Entre ele e o Félix. Exatamente. Exato. Você vai me fazer perder um gancho. Porque eu estou falando aqui que a primeira vez que o Português deu chapéu no São Paulo foi no surgimento do Basílio. Sim. E aí veio a história da lei do ex. O Basílio quase foi São Paulo. Aí eu fui procurar um gol do Basílio no início da carreira. Adivinha o que eu encontrei? Contra o São Paulo. Gol do Basílio, a camisa da Portuguesa, diante do São Paulo. Não sei se daqui a pouco consegue o Tatá mostrar pra gente um gol do ex. Começou aí a história da lei do ex. A lei do ex? É a lei do ex, queria ser jogador do São Paulo, tomou um chapéu da Portuguesa e ele já aplicou a lei do ex pela primeira vez. O Canindé não era do São Paulo também? Era do São Paulo. Tá. Todo mundo ainda fica criando essa polêmica. Não, a Portuguesa vai perder o terreno, não pode perder, porque aquele terreno ele comprou do São Paulo. Ele pode ganhar, assim, uma parte daquele terreno que hoje faz parte daquele aquele espaço todo que a Portuguesa tem lá, não só o ginásio, rebentaram piscina, onde é o estádio. A verdade é que acabaram com a Portuguesa, né? Infelizmente. Praticamente acabaram com tudo. O que fizeram com a Luz? A Luz era nosso segundo time. Todo mundo é um time simpático. Quando a Portuguesa jogava... Que revelou de jogador, que deu de oportunidade para jogador. Na sua época revelou tanto, até bem pouco tempo. O Zé Roberto talvez tenha sido o último grande jogador revelado pela Portuguesa, mas todo ano saía um grande jogador da Portuguesa. E a categoria de base da Portuguesa funcionava, né? Como é que chamava lá o rapaz que tomava conta, aquele senhor? Eu morria de rir com ele era muito engraçado. Vou lembrar o nome dele já. Mário Fofoca? Mário Fofoca. Mário Fofoca. Mas ele era um batalhador. Ele era um lutador, era ele que levantava a bandeira para as categorias de base. O que ele fez com o Denner foi coisas assim, de pai para filho. Olha o gol que a gente estava falando.
A imagem da TV Cultura, a lei do ex. Nem eu sabia que eu tinha feito esse gol aí. Tem certeza que é você, né? Tem, não, pelo biotipo, né? Bem gordo. Não, esse é o gol do Cabinho, ainda tem mais um outro gol. O Quartarolo estava torcendo para a Portuguesa nesse dia e falou, primeiro o Cabinho. Eu falei, tá bom, a gente vai mostrar. O Cabinho fazia gol, gente. Nossa, um gol do Cabinho. Olha, que jogador. Que facilidade a gente tinha para jogar ao lado dele, né? O goleiro era o Sérgio, eu acho que era o Sérgio. É o Sérgio que eu tive o privilégio de encontrar no próprio Corinthians depois, né? Que ele foi pro Corinthians. Que coisa, hein? Aí um lance normal que acontece no futebol até hoje, o cara sempre esquece como faz para bater o escanteio, aí bater o escanteio. Não, e o tempo que perdeu. Agora é você. Esse foi o Basílio. Cabeça, tá vendo? Não sei se você notou, houve uma colaboração do goleiro. Não. VAR. É que a minha cabeçada saiu com muito efeito. E já a gente vai falar mais com o Basílio, nessa primeira parte. A gente encerra mostrando esse lance aí. E uma novidade pra mim, gente. O quê? O Basílio também é cabeça de anjo. Ele fez gol de cabeça. Eu jamais imaginaria que o Basílio fazia gol de cabeça. É verdade. E não dividiu o bicho com o Sérgio. A gente volta já falando um pouco mais. Os caras estão aqui e hoje o convidado é o Basílio. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui. A segunda parte do nosso programa, os caras estão aqui, o Basílio também. Encerramos aí falando e mostrando os gols da Portuguesa, o do Basílio na Portuguesa, o gol do Cabinho. Você não respondeu completamente aquela pergunta, acho que você não sabe, você está pensando. É que deve estar dando empate aí. Você ganhou ou perdeu mais do Pelé? Empatou. Eu acredito até no empate. Mas, olha, eu não perdi tanto não para os times chamados grandes. A Portuguesa tinha uma tradição. É verdade. Ela sempre foi ganhadora desses confrontos, né? Então, por isso que eu acredito que eu devo ter empatado ali mais ou menos com vitórias e derrotas, e empates ali. Eu acho que está dentro de um parâmetro normal. Trouxemos o cara certo. O cara empatou com o Pelé, Só que fez o gol do título. O cara empata com o Pelé. Sim. O cara consegue fazer isso. Aí o árbitro erra na conta e estraga a festa. É a matemática, Seródio. Quem foi o culpado daquele erro do Armando Marques? Além dele, é claro. A matemática. Ele Sabe foi você sabia que o influenciado Armando por Marques alguém? é economista, né? Sim. Que porcaria de economista ele ia ser. O cara errou na conta de um mais uma. Ele fala que ele Já foi... pensou de ministro? Ele foi ludibriado, ele fala. Aquele jeitinho dele, né? Eu fui ludibriado. Não, mas ele acabou... Eu estando próximo ali do lance que originou a última batida de pênalti, essas coisas todas, eu vi o Armando Marques, o Pelé sai vibrando. O Pelé sai pulando, vibrando, e todo mundo invade, tenta abraçar o Pelé. Quer dizer que o Pelé complicou o Armando Marques. Ele complicou porque o Armando Marques pega a bola, ele levanta a bola, você entendeu? E ele acho que dá por encerrado o jogo. E nesse inteirinho, que é aí que desce. Olha só a batida nos pênaltis. Primeiro foi o Santos que bateu. Aí Carlos Alberto. E agora vai vir o Wilsinho. Wilsinho perdeu. Olha lá, na trave. E Armando Marques errou na conta. Encerrou a série de cobranças que poderia terminar em... Olha lá, Aí a Pelé sai, comemoração- tá vendo? E ele, o Armando Marques, ele levanta o braço. Foi dividido. Com certeza, essa decisão é... Nós estamos revendo aí os lances da cobrança de pênaltis, que o Armando Marques fez o favor de errar a contagem.
E aí dividimos o título paulista de 1973 entre o Rei Pelé e o Rei Basílio. Porque E o goleiro do Santos era o Serras, né? Era o Serra. Ainda era o Serras. Inclusive, eu tive a grande chance, quem teve fui eu nesse jogo. Era pra se ter matado. É porque eu tinha machucado e estava com o tornozelo muito inchado. Mas o Otto Glória falou assim, não vai sair não. Vai ficar. Eu falei, mas eu não vou sair mesmo. E se for para jogar aqui... Aí eu fiquei lá na frente. E aí sobe uma bola, fiquei no meio da zaga e jogaram uma bola e eu levei, ganhei na corrida dos 2 zagueiros, mesmo parecendo um saci, mas consegui chegar na bola. E aí quando eu dei um toque que eu saí para vibrar, o Serra com a ponta do pé tirou o lance original. Seria o gol que praticamente daria aquele grande título esperado pela Colônia Lusitana. Basílio, me explica uma coisa. Se você estava com tanta vontade, quem estava com problema no tornozelo, quem ia bater o pênalti depois do Pelé? Eu era o último batedor da Portuguesa. Eu fui escolhido para ser o último batedor. Como no Corinthians também, lá contra o Fluminense, também os treinadores tinham mania. Não, você bate por último. A hora que aconteceu a confusão, conta, por favor, o que aconteceu com o Basílio. Não, quando terminou o jogo, eu ainda fico conversando com alguns jogadores do Santos, né, que a gente estava se cumprimentando, tudo. E nisso já tinha alguns companheiros meus, eu não tinha nem notado que eles já tinham ido embora. Aí eu estou conversando, eu vejo o dirigente, tira. Eu falei, mas tira, calma, eu vou pro vestiário. Não, pera um pouquinho. Aí eu sei que tiraram a minha chuteira, meia, e eu fiquei só de calção e tiraram a camisa. Eu falei, a camisa daí que eu vou levar para minha mãe. Não, tira. Eu estava sem camisa, sem nada. E nisso eu fui levado para o vestiário. Quando eu estou descendo para ir para o vestiário, ele falou, não vai que não tem ninguém no vestiário. A roupa já estava toda dentro do ônibus. Porque os dirigentes da Portuguesa, eles estavam batendo na tecla que era um erro de direito que a Portuguesa teria que brigar. Porque faltavam ainda 2 pênaltis para cada lado. O Santos tinha a conta não batia, né? Sim, o Santos a já tinha vantagem. Podia virar ainda. Sim, só faltava bater o Negrão. Agora, acho que o Pelé viu. Olha lá, que imagem. Olha só. Esse time era fantástico. Pescuma, Zecão, o Pescuma tá o grande Badequinho, o Pescuma faleceu. O Pescuma já faleceu também. No meu 15 de Piracicaba. O Isidoro, Calegari e Cardoso. Xaxá, Enéas, grande Enéas, né? Cabinho. Eu e o Cinho. A parte de baixo, da direita para a esquerda da televisão, o Wilson, aquele cabeludo. É o último que está do meu lado. Que está do seu lado. Aí o Cabinho que está do seu lado direito. Sim. A Enéas. Enéas e Xaxá. Para quem não viu o Enéas jogar, um gênio, né? Gênio. Jogador genial. E nós tínhamos a certeza, porque o Pelé no ano seguinte estava para parar, nós falamos, vamos jogar do lado do rei, né? Praticamente. Como já tinha existido, né? O rei Pelé e tínhamos o príncipe que era o Ivair. Né? E aí nós ficamos nesse pensamento. Será que o Negão parando, nós vamos estar do lado do príncipe que jogava muito. Jogava demais, entendeu? jogava demais. Muita gente. Aliás, falam vários jogadores hoje, é claro, são outros tempos, né? Mas ainda estava em Piracicaba, vinha em São Paulo de vez em quando. Era um bebê quartarolo. É verdade. Mas eu vi o Enéas jogando, era um negócio de encher os olhos. Um negócio maravilhoso. Depois a carreira dele não se desenvolveu como a gente esperava. Talvez até por um pouco de culpa dele mesmo. Falecido Enéas, um jogador extraordinário. Agora, você falou um negócio que eu queria explicar, aliás, para você que está nos vendo, para ficar bem claro, o título de 73 por causa do erro do Armando Marques, né? Sim. Que não fez a contagem correta. Economista, foi dividido entre Santos e Portuguesa. Aonde? Em 73, Santos e Sim, Portuguesa. mas dentro de um banheiro. Não foi nem no vestiário. Quer dizer, tinha um vestiário e foram na porta do banheiro. Isso foi decidido porque eu estava, depois do jogo, nós estávamos conversando com alguns dirigentes que estavam... Sintomático, na porta do banheiro. Na porta do depois banheiro teve a decisão. Que coisa, hein? Aí limparam... Não tinha tempo hábil, né, para ter outro. Jogava do Enéas. Jogava pouco. Enéas, grande jogador. Que saudades, hein, Negão? E tem muita gente que também tem saudade da Portuguesa de Desporto. Sim, claro. Agora, eu estou falando para você, era o segundo time da gente. Agora, Basílio, você vai bater pênalti. Os jogadores dizem que você está lá escalado para ser o 5º batedor.
Aí os caras vêm batendo. O cara que fica na expectativa de bater o pênalti, diz que é infernal. Sim. É o pior. complicado. É porque, você veja bem, eu vou contar por mim. Eu fui escolhido pelo Otto Glória, que eu falei, Otto, se precisar de mim, eu bato. Mas naqueles alternados, eu posso entrar. Ele falou, não, você vai bater o quinto, o último é você. Eu falei, mas com tornozelo desse tamanho não faz mal, você tem condição de ir lá e fazer o pênalti e fazer o gol. Eu falei, tá bom, obrigado por essa confiança. E eu fiquei aguardando, você entendeu? Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque você ser o primeiro, você ser o segundo, até o quarto é uma coisa. O último, a sua cabeça fica um inferno. Você não sabe de que forma você vai, por mais que você observe o goleiro, por mais que você venha decidido bater de uma maneira, quer dizer, você tem que pensar várias coisas para tomar uma decisão quando você pega essa bola, que você vai estar caminhando em direção à marca penal. 100 mil pessoas te observando, o goleiro te provocando, essas coisas todas. Então você tem que vir muito consciente. E aí você vê, o Otto Glória, quando eu fui falar isso para ele, falou, não, você é nascido aqui dentro, não tem problema. No Corinthians foi pior. No Corinthians fui imposto pelo Duque. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu bato, deixa eu... 76. Pode me colocar em 76, no Maracanã. Aí eu falei, eu bato, eu vou, sou batedor. Aí ele pegou, virou lá pro Edinho e falou assim, põe o Basílio o último aí. Aí eu falei, também menos, assim não. Falei, não. Põe para ser o terceiro, o outro batedor. E aí? Falei, pô, Zé, não. Você é xodó dos meninos, você vai bater o último. Xodó dos meninos é brincadeira. Precisou? Nem foi preciso que, graças ao nosso São Tobias, né? Tobias acabou defendendo. É o maior batedor de pênalti que não bateu. 73 e 76. Mas vai pra história. Vai pra história. Aliás, uma imagem. Esse é o Duque. É o nosso treinador. É o treinador. Era bom treinador, né? Muito bom, muito bom. Mas havia um certo preconceito aqui em São Paulo com ele. Por quê? É porque ele trabalhou também, ele é do Rio de Janeiro, mas trabalhou muito tempo lá pro lado do norte, né? Nordeste. Mas ele fez bom trabalho aqui. Muito bom, muito bom. Antes, vocês já estão invadindo o Corinthians. E antes de invadir o Corinthians, eu quero magoar o coração de certas pessoas, dizendo que um dia você quase foi jogador do Santos. Seria uma honra. Mas aí resolveram apostar nele como substituto de Rivelino. Foi uma noite... Nossa, que desespero. Que legal esse negócio, né? Não, mas você sabe o que é, Seródio? Você foi liberado, que no meu caso, eu fui liberado, eu, o Xaxá e o Tatá, parece. Nós tínhamos direito a procurar um clube. Bom, e aquela minha geração era muito difícil, você pegar os seus 15%, durante mais de 10 anos que você tinha que cumprir num clube, essas coisas todas. Não tinha empresário, não tinha ninguém, a gente era meu pai que cuidava de tudo. Aí... O pai do Neymar cuida de tudo, ó, bagunça. Muda. Que bagunça, agora tá rico. Continua. Aí eu tinha acertado com o Santos. Eu acertei com o Santos, recebi um cheque já adiantado, tudo. Aí eu tô na Casa Verde, na casa da minha namorada, aí ela falou, estacionou um carrão bonito aí, né? Era um Landau, eu falei, nossa. Eu pensei que era do vizinho, né? Aí ela falou, acho que é seu pai que está descendo ali. Eu falei, meu pai? Eu falei, nossa, será que o meu pai já veio, né? Já sabe de tudo, né? Porque eu ia levar meu pai no dia seguinte para acertar comigo, que eu sempre tive esse respeito ao meu pai e minha mãe. Então eu teria que levá-lo para me fazer assinatura e já ia mostrar o cheque para ele. Aí ele pegou, me chamou de lado, ele falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode, o que houve? Entra aí, pai. Aí ele falou, não, preciso falar aqui fora. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, tô com um pessoal aqui, é do Corinthians. Falei, mas o que tem o Corinthians? O Corinthians comprou seu passe. Eu falei, mas pai, o presidente me liberou, eu acertei todo. Aí eu peguei a carteira e falei, eu tô com o cheque do Santos aqui. Ele falou, então você trata de ir lá amanhã e devolver. Eu falei, pai, como é que eu vou fazer agora? Pô, vai ficar uma situação difícil para mim. Não, eu vou com você lá. Eu falei, tá bom, então você vai comigo amanhã lá no banco. Ou eu na porta do banco esperando o banco
Abri, aí chegou o diretor do Santos, aí abriu a agência, ele falou, não precisa falar nada, fica tranquilo. Aí meu pai pegou e falou, devolve para ele. Aí eu peguei o cheque, falei, ó, tá aqui o cheque. Ele falou, ó, eu já sei de tudo. O presidente da Portuguesa ligou para o nosso presidente, já conversou com ele, então você fica tranquilo. O que eu gostei foi da sua dignidade de você vir aqui e nos procurar antes de você assinar com o Corinthians. Falei, não, fica tranquilo. Você devolveu o cheque? Devolvi o cheque. Agora você pode falar, a Receita Federal não te pega mais. De quanto era o cheque? Quantos anos? Era Cruzeiro ainda, né? Era Cruzeiro ainda, mas era um larjão bom. Era um belo dinheirinho. Dava para dar um bom passo. Ajudava, Mas o Corinthians cobriu a proposta. Foi também, melhor ainda. né? Você sabe que tem jogador que não devolve o cheque, né? Não, mas aí é que é isso. Jamais eu usaria, você, sim. né? Mas teve jogador que a gente ficou sabendo que não devolveu. Não, eu sei que tem gente que pegou dos dois lados. Mas não devolveu. Mas já quando contrataram, quando o teu pai negociou com o Corinthians naquela oportunidade, já falaram para o teu pai, ó, vai substituir o tal de Rivelino que está indo embora? Não, meu pai já sabia, porque eu tive 2 vezes, porque assim, a Portuguesa quando inaugurou o Canindé, ela levou o Carlos Alberto Torres, levou o Rivelino, o César Maluco. Esse pessoal jogou com a camisa da Portuguesa. Sim, todos eles. Era uma homenagem que ele estendia. Aí foi o primeiro jogo. Aí foi o primeiro jogo contra o Fluminense, Pacaembu. E aí o Riva tentou me levar 2 vezes. Eu fui 2 vezes, em época de carnaval. Entrei com bonezinho, tudo escondido. Direto você vai para o ginásio, à esquerda era a sala do seu René de Toledo. Aí eu fui lá e sentei e deixei tudo praticamente encaminhado. Aí na quarta-feira, né? Aliás, eu fui para casa depois, falei pro meu pai, ó, acertei com o Corinthians lá, depois eu deixei eles conversarem, depois só vai lá, né? Ele falou, mas você acha que foi certo? Eu falei, na questão não é de ser certo, pai. O Rivelino falou que iria fazer de tudo para me levar, né? Chegou a oportunidade, então eu deixei encaminhado. Ele falou, tá bom. Aí nisso daí, na quarta-feira, quando eu fui treinar, meu material não estava. Aí o roupeiro falou, estão te esperando lá na secretaria. Aí eu fui para lá, os portugueses me olhando de cara feia, todo mundo. Ai, Jesus. Mas é profissional. Tu és um imbecil. Mas no fim o Rivelino acabou saindo, né? Foi pro Fluminense. Então, aí você vê, de 2 vezes que eu fui lá, acertei com o Corinthians, não pude ir. Aí depois da saída dele, que eu acabei indo para o Corinthians. Eu lamentei muito, e o Riva sabe disso, até hoje. Às vezes a gente conversa, essas coisas todas, né? Eu só lamento, porque eu gostaria de ver o Rivelino campeão dentro dessa equipe do Corinthians. Quartarolo, tem uma coisa que eu ainda não revelei, vou revelar. Você tá cheio de coisa. Hoje eu vasculhei o baú do Basílio. Tá certo, é isso mesmo. Vocês falaram desde o começo do programa, falando do pé de anjo. Mas às vezes o anjo é meio torto. Porque em Mairiporã... Mas é melhor ser anjo torto do que anjo caído, né? O pezinho do seu Basílio em Mairiporã acertou uma torneira. Eu queria que você contasse o que você estava fazendo para chutar torneira em Mairiporã. Não, foi tudo assim. Eu estava ainda na Portuguesa, né? E foi um fim de semana livre. E o meu irmão tinha um time chamado Torino, jogava de sábado. E nós fomos jogar em Mairiporã. Até hoje eu passo de lá, eu olho, tem um campo, tem aquela torneira. A torneira tá lá? Tá lá. Mas não Você quebrou sabe que eu a tive torneira? a curiosidade de descer, tava tendo um jogo lá. Aí eu olhei e falei, pô, ainda tá lá aquela torneira, onde acho que dá um tempinho, algum jogador vai lá e bebe água. Aí saiu uma confusão, uma briga lá, e eu fui dar uma pernada, dei uma pernada, chutei a torneira. Chutei a torneira, meu pé inchou, e aí eu tinha treino na segunda-feira. Era o Wilson Capão, que era o treinador ainda da Portuguesa. Aí eu cheguei para treinar, ele falou, mas o que houve? Eu estava no DM, né? O que houve? Eu falei assim, a geladeira caiu no meu pé. Eu estava fazendo a mudança em casa e caiu a geladeira no meu pé.
Ele falou, eu sei qual a geladeira que caiu no seu pé. Eles já sabiam de tudo que acontecia, entendeu? Notícia ruim chega, né? E o mais rápido que você imagina. Atenção, não, vamos. E tem uns caras que falam sem querer, né, Basílio? Não sei o que aconteceu. Ele estava lá, ele jogou ontem contra nós aqui, você tá vendo? Não sei se ele veio treinar hoje, ele machucou o pé, sabe? Tem os caras que ajudam, né? Eu só quero alertar você em casa, que é fã do Basílio, não chute a torneira para tentar... Crianças, não deixa a geladeira cair no pé. Não façam isso, crianças. Olha, estamos encerrando aqui a segunda parte do programa, Os Caras, com o nosso Basílio hoje. E já já a gente volta com mais histórias para você. Histórias com H, porque são verdadeiras. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui. A última parte do programa está passando rápido. Jogou bom, passar rápido, né, Fábio Serol? Os caras hoje aqui recebendo o cara, João Roberto Basílio. Um jogador histórico para o Corinthians, para o futebol brasileiro, um ídolo. E tem uma coisa legal, sabe? Porque o Basílio é ídolo do Corinthians, é ídolo do torcedor luso, da Portuguesa. Mas você fala com qualquer torcedor, o cara tem um respeito pelo Basílio, acho que é comparável, guardadas as devidas proporções, se você me permite, Basílio, ao Marcos, goleiro do Palmeiras. Que é um cara que, ele em todas as sedes e todos os clubes, ele será bem recebido sempre. Uma identidade muito fácil. Mas é muito com legal. Torcedor, parabéns a você, é gostoso. Viu? Porque você deve sentir isso na pele. É claro que você é corintiano, se vibra com o seu Corinthians. Ele é corintiano? Não, de maneira Quem nenhuma. disse isso? Mas não, você fala com o torcedor palmeirense, é um baita de um respeito. Quem Tô disse que ele é parecendo Neto, corintiano? Né? Baita. Você é corintiano? São Paulino, Santista. 4 costados. Ele já na Portuguesa já era corintiano. Já. Ele Agora vem cá, né, Serote, você falou, pesquisou, Não, mas ainda tem que falar um monte de coisa. Tem aranha. Além de chutar por torneira, tem aranha. Tem aranha. Ele deu um beijo na boca do Dr. Osmar de Oliveira. Ressuscitou, né? Tô aqui graças a ele. E foi em São José do Rio Preto que você ainda bateu com a cabeça no goleiro. Não, foi aqui. Aqui no Pacaembu. Mas você chegou a ficar desacordado, né? Eu fiquei meio grogue, eu não sabia onde estava, porque eu queria pôr a mão no chão e minha mão dobrava. Eu não tinha firmeza, entendeu? Que é pancada na cabeça. Foi o joelho do Vaguinho, do goleiro, do Luiz Antônio, o zagueiro, o lateral do América de São José do Rio Preto. Então, eu senti mal. Como diria o César Sampaio, o chão parecia que tinha algodão. Nossa, parecia que ele andava, se fazia assim. Mas o pior de tudo que eu não esqueço até hoje, quando eu estava já no vestiário, que o massagista corre, eu com meus olhos ficava acompanhando, não estava entendendo que ele estava mandando correr. É que a minha língua estava enrolando. Aí que o doutor Osmar veio correndo, puxou e fez a respiração boca a boca. Aí que eu comecei a sentir um ar no pulmão, o oxigênio no cérebro também. Aí que eu comecei a ter uma reação boa, que eles me levaram logo para um carro e me levaram para o hospital. Você chegou a ficar desfalecido, não? Na hora, não deve lembrar, né? na hora você cai, você só ouve as conversas, olha para cá, firma aqui, fica, eu não conseguia, eu não tinha coordenação motora nenhuma. Acho que pela pancada na cabeça. E a outra que você ouvia, que eu sabia que eu estava num campo, mas não sabia o que tinha acontecido comigo. O Roberto Silva, se fosse repórter, né? O Otávio Muniz, grande repórter, pai do nosso grande Tata Muniz, eles tinham umas tiradas assim nesses momentos em que o jogador ficava grogue, aí o médico chegava e perguntava o nome, né? Quem é você? Aí o Basílio, Rivelino, tira, tá louco, não é? Mas olha, cá entre nós. Ele chutou torneira, passou por tudo isso, mas Deus compensa. Claro. No dia 13 de outubro de 1977... Maravilhoso. O Tata Muniz, pequenininho, andando ainda de bermuda, rasgou a calça. Mas com gosto. Mas foi. Com gosto. Teve lá no Morumbi, em 1977, dia 13 de outubro, a gente vai mostrar daqui a pouco o gol.
que consagrou. Depois disso, a história do Corinthians é antes Basílio, depois Basílio. 1977, um marco na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, quem assiste futebol nem imagina o quanto Osmar Santos narrando esse gol. Melhor ficar quieto. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou Basílio de cabeça, tentou Wagner. Era para ser o cara. Não, ainda hoje eu noto aqui. Olha lá, Zé Maria cruza. Olha o Basílio arrepiado. Aí, quem chuta é o Vaguinho, né? O Vaguinho primeiro. na trave, Vladimir bate na cabeça do Oscar. Aí Deus falou, toma que é tua. Vai, neguinho, é você mesmo. Mas o Brandão já tinha profetizado, né, Basílio? Já, pela manhã, né? Pela manhã, quando ele foi nos acordar, falando que nós não iríamos fazer nenhuma avaliação, que nós iríamos jogar, que não sentiríamos nada, eu e o Zé Maria, né? E Você vinha de contusão? Vinha sim, porque nós jogamos no domingo, depois no primeiro treinamento eu senti uma meia fisgada, aí ele, pode parar, eu, o Zé Maria, aí nós ficamos em tratamento, mas nós estávamos treinando também, entendeu? Com o pessoal. E aí, na véspera do jogo, eu e Zé Maria à noite conversando, eu falei, Zé, nem na foto a gente vai sair, roemos um osso danado. E aí nós tivemos essa grande palavra de seu Oswaldo Brandão, vocês vão jogar e não vão sentir nada. E ainda vai fazer o gol. Não, aí ele falou, olha, você, neguinho, você vai fazer o gol ainda. Você vai fazer o gol, e eu falei para ele, pô, que nós ganhamos de 1-0, que seja feito o gol do Tobias, até de mão, que seja validado, o importante naquele momento era ser campeão com a camisa do Corinthians, né? Basílio, é verdade que o Oswaldo Brandão tem esse negócio de ficar profetizando antes, aquela história do gol de cara do Palinha na verdadeira? Você vai lá, você vai fazer um gol de cara, aí a bola bate no rosto do Palinha. Não, daí eu não sabia, não. Da minha, sim, porque estava eu, Zé Maria, o falecido seu Rocco, né? Também, que era o massagista, né? Olha ali, olha só. Aí, esse daqui, deixa eu aproveitar, aí a cena que originou o gol. É verdade. Entendeu? Então tá ali o Zé Maria, que faz o cruzamento, eu que cabeceio. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo tá o Zé Maria, do lado direito tá o Vaguinho, e o filho do grande eterno, o grande Vladimir Rodrigues Alves. Que não fica velho nunca, é a mesma carinha, né? Não, é a mesma coisa. Que jogou de bola também o Vladimir, pelo amor de Deus. E agora, essa foto foi no saudoso Parque São Jorge. Agora, sabe o que é importante? Eu sempre cito isso, né? Você analisar, o Corinthians daquela época era um time muito vigoroso, um time forte, né? Que jogou 3 partidas, mas o time da Ponte Preta... Era o time. Era uma seleção, gente. Ele era. Carlos, o Jair, que é o Jair Pisserni. Jair Pisserni jogava muito. Oscar, Polozzi e Odilei. Olha a defesa dos caras. Se você olhar, essa defesa é de time grande hoje. Sim. Aí você vai para Vanderlei, né? Marco Aurélio e Dicá. Lúcio, Rui Rei e o Tuta, que era o irmão do Zé Maria. Que é irmão do Zé Maria. Quer dizer, olha o time que tinha a Ponte Preta. Mas sabe o que me chama a atenção? Nós estamos hoje numa época em que tudo é o VAR, né? O VAR desse jogo era do Cídio Vanderlei Bosquilha. Para quem não lembra, eu queria que você contasse um pouquinho do espírito do árbitro do Cídio Vanderlei Bosquilha, que apitou a final de 1977. Aliás, saudoso. Já pensou ele com o VAR hoje? Ele quebrava a cabine. Ele jogava a televisão, jogava. Não, mas era um grande, era capaz de árbitro. dar um chega para lá. As decisões dele sempre foram dele mesmo. Tinha uma personalidade muito forte, mas um cara muito honesto no seu trabalho, entendeu? Morreu com uma fama aí que muitas pessoas se aproveitaram do momento de fraqueza do seu Vicente Mateus e jogaram tudo nas costas dele, né? Mas aqui ninguém fala da reação. Olha a foto do Cídio Vanderlei. Olha só, o alemão era gente... Olha a mãozona dele lá. Ele chegava para cumprimentar a gente falava,
pegava e tirava. Eu pegava, cumprimentava. Ele apertava. Porque ele queria, ele apertava, né? Até você se curvar perante a ele. E ele, se você tivesse no meio de uma briga, eu não sou um cara que sei brigar, nem brigar, eu brigo, né? O meu negócio é falar. Ah, controvérsia. Não, eu discuto muito, mas sou teimoso nas minhas ideias. Ele joga agora o Dulcídio e o Vanderlei Bosquilha, se tivesse uma briga e ninguém convidasse para entrar, ele perdia a amizade. Ele gostava de uma confusão. Ele gostava, mas ele tinha uma atitude que, naquela geração, para mim, era o melhor árbitro do Brasil que nós tivemos na Então, época. Basílio, você que viveu dentro, eu convivi muito com o Dulcídio, muito depois que ele parou de apitar. Teve um momento que ele estava muito doente. Sim, sim. Eu encontrei com ele diversas vezes. Eu me lembro de vezes. várias pessoas da imprensa e também do futebol, o próprio Fará que eu citei aqui, e a gente fazia, não é bom nem falar quando você ajuda alguma pessoa, mas estou cometendo uma inconfidência, faziam o Márcio Papa, fazia uma vaquinha para ajudar, porque o plano de saúde já não queria mais fazer a quimioterapia, que ele estava com câncer, então era muito problemático. Então as pessoas que gostavam dele o ajudavam. E ele ficava muito triste, ele que sempre foi um cara muito explosivo, uma personalidade forte, né? Ele ficava muito triste com esse papo, poxa, foi vendido, aquela coisa toda. Vocês que jogaram, que ganharam, quando você ouve esse tipo de coisa, qual é a sua reação? Ofende muito porque eu sei do caráter, eu sei da pessoa que era o Alemão, não só dentro de campo como profissional, eu jogador, ele apitando, né? Mas a gente acompanhou a vida dele, porque a gente se encontrava muito ali nas bocas, negócio de carro, essas coisas, ele estava sempre lá. E ele mesmo falava pra gente, ele falou, olha, fala para aqueles idiotas que se aproveitaram do seu chefinho lá, tomaram o dinheiro dele, fala para ele se ele me botar algum dinheiro na minha conta lá, você entendeu? Mas a gente fica muito chateado e aborrecido, porque a gente sabe que o Alemão nunca teve participação de nada. Se teve algumas atitudes, se teve alguns erros que possam acusar alguma coisa referente ao Rui Rei, foi o seu procedimento dentro de campo, explosivo, querendo tomar o apito praticamente do Dulcídio, e ele jamais deixaria, né? O Dulcídio era assim, viu, Fábio? Eu sei. Ele era assim. O Basílio está lá. Olha foto de 1977 do Corinthians. Quem é isso aí, Basílio? Olha aqui. Ali, ó, do... Zé. Vamos começar. Zé Maria, Tobias, lateralzão. Grande zagueiro Moisés, Russo, Beijinho Doce, Ademir e Vladimir. Vaguinho, eu, Geraldão, Luciano e Romeu. Olha, falta o Palinha, né? Falta o Palinha. Não pôde jogar, e que foi o grande jogador do campeonato. Aliás, eu falo para todo mundo, se de 100% tiver que colocar da conquista do Corinthians, eu coloco uns 80% a favor do Palinha. Tudo isso? 80%, porque quando ele chegou, ele puxou muita responsabilidade para si, ele nos deixou totalmente à vontade. A imprensa que gostava de pressionar o time do Corinthians, nessa época ele passou a ser diferente. O Palinha absorvia tudo. Ele era o último a sair, ele era o último praticamente a aguardar para fazer a entrevista. Era gostoso, era prazeroso de ver. Até a gente conversava depois e falava, nossa, esse mineirinho aí veio para resolver para nós. Jogador. Ainda a respeito dessa final... Ele foi campeão depois em 79, já com o Sócrates. Com ele Magrão. Também, né? Eu também. O Basílio também campeão paulista em 79. Olha lá. Aí a foto... Você ganhou de novo lá, Corinthians 1-0. 1-0. O Tatá... Aquele um tá Tatá comigo Muniz em é casa. o quinto da escada. O Tatá tá na escada ali? Está na escada. E ainda a respeito da final de 77, eu convivi bastante com o Rui Rei no dia a dia, no Parque São Jorge, às vezes até na cidade de Campinas. É um cara sensacional, mas ele tem uma mágoa profunda daquela história de que ele se vendeu para o Corinthians. Exato. E eu sempre brinquei com o Rui Rei, porque fica a lenda. Ele saiu da Ponte Preta e foi parar justo no Corinthians, logo depois da decisão. E a pedido do seu Oswaldo Brandão, não foi nem pelo Vicente Matheus. É isso que eu ia perguntar. Pelo que eu sabia da história, não foi o Corinthians, foi o treinador que queria ele. Foi o treinador que queria, jogaram tanta responsabilidade em cima desse garoto, como jogaram em cima do árbitro. Seu Brandão, a gente tinha muito esse tipo de diálogo, e ele passou para nós, essa foto do Rui Rei, entendeu? já com a camisa do Corinthians.
O Henrique também escreveu um livro a respeito dessa situação. Sim, sim. Sabe o que o Rui Henrique falou pro Ducílio Vanderlei Bosquilha? Sabe porque nós estávamos perto do lance e falamos que ele mandou... Ele mandou para Itu, né? Vai Itu, e aí ele falou, não, comigo você não fica. Mas esse que era o Ducílio. O Ducílio, se você falasse assim, brincando, ô Ducílio, vai para lá, na boa, ele tocava. Agora, se você falasse diretamente para ele, xingando, ele expulsava. Sim. Porque ele permitia a conversa. Gesticulando para cima dele. Ele foi muito feliz na hora que você fala... confirma as atitudes que o alemão tinha. Não, e se você conversava com ele no jogo, levando para ele, né? Eu lembro do Oscar, o Oscar ia casar e queria um cartão amarelo, que era o terceiro, para poder casar no fim de semana. Parece o Serginho. Não, daí o Ducílio sabia. Não era Marília o casamento. E ele falou assim, pô, Ducílio... Era em Marília o casamento? Não, o Ducílio falou assim, você quer cartão amarelo, você vai casar? Não, pô, Ducílio, facilita aí minha vida, assim eu já cumpro esse terceiro aí, não sei se na época era terceiro ou segundo que terceiro. Aí tá lá o Oscar, e o Oscar empurrava, e o Oscar era um zagueiro limpo, não era um zagueiro de bater em ninguém, nunca mais... Você falar que ele era bonito... Bonito era também. Eu tenho que organizar ele, tá vendo isso daqui, ó? Sabe o que é isso? Não, calma, a aranha vem já. Aliás, casou bem o Oscar. Aí o Oscar, bonito pra caramba, aquela coisa toda, um zagueiro limpo, não batia em ninguém, aquela coisa toda, jogava demais. E ia tentar fazer uma faltinha, chutava uma bola fora do lugar na hora da falta. E o Ducílio, isso aqui, ó. Aos 48, quase acabando o jogo, o Ducílio chegou no Oscar e falou assim, esse é meu presente pra você, cartão amarelo. Foi fantástico. Esse era o Ducílio Vanderlei Bosquilha. E o Oscar sofrendo. Pô, o Oscar sofreu até os 49 do segundo tempo. E a mulher do Oscar, meu Deus do céu, a futura mulher. Não vai ter cartão, não vou casar. Que coisa, né? O nosso querido amigo. Você quer falar da aranha, né? Quero. Ele foi parar no Olímpia, no Paraguai. A aranha dá problema, hein? Pra você, pra mim não. Tá bom. Ele foi parar no Olímpia, no Paraguai. Dizem que os caras gostavam de uma cerveja, é verdade? Não. Nossa! Sabe quem foi? Eu, Edu Jonas e Chicão. Chicão, volante? O volante. A gente estava todos nós com o passe na mão, né? E aí um empresário nos levou lá para fazer um tipo de uma avaliação. Um calor, ó, tem a marca até hoje. Pensei que tava morrendo. Você saiu daqui para acho que tomei uma picada de uma aranha lá venenosa. E até o médico chegar lá, porque o Edu e o Chicão viram que eu não conseguia nem levantar, né? Aí acharam um médico e o médico me deu uma injeção, aí... Mas peraí, a aranha morreu também. Não, nem Mas sei mais. Não, nós estávamos treinando no campo do Olímpia e no campo deles era uma grama muito alta. E ali a gente viu que tinham alguns bichos, né? Mas aí nós fomos fazer exercício deitado. Aí, eu vi que começou a me coçar. Vi que ficou vermelho, assim, mas tomamos um banho e fomos embora pro hotel. Aí chegamos lá, pedimos um guaraná sem gelo, né? E aí estamos tomando um guaraná e ele falou, não vai, Basílio? Eu falei, eu não estou me sentindo bem. Ele falou, você está suando? Eu tô. Aí eu fui embora pro meu quarto. Aí no quarto... eu comecei a me sentir mal. Aí eu chamei o Edu foi, chamou o empresário, que aí levou um médico para mim. Salvou você. Aí tomei uma injeção, graças ao Edu e ao Chicão, por terem tomado aquele guaraná sem gelo, mano, foi minha salvação. Que coisa, hein? Agora ele falou do primeiro Chicão, envolvimento, né? primeiro envolvimento Chicão, com a aranha que eu vejo que deu certo. Deu certo, é verdade. Pelo menos encerrou bem. Encerrou bem. Mas dizem que a aranha morreu. Você falou do Chicão, a gente tem mais uns minutinhos só no programa, mas só... O Chicão também é um jogador que entrou para a história como um jogador violento, né? Por causa do Ângelo. Na verdade, quem quebrou o Ângelo foi o Neca, não foi ele. Ele só deu um toquinho, levanta aí, e o cara estava com a perna quebrada. Mas ele era um jogador extraordinário e passou para a história como um jogador violento, né? E era um ótimo jogador de futebol. Não só jogador, como amigo também, né? Gente, tinha medo de sapo, né? Devia ter. Medo de aranha tinha o Basílio. Até hoje, não posso ver. Basílio, no finalzinho, uma pergunta para você. Foi claro. Até agora ele não fez nenhuma. Nenhuma. A primeira pergunta, depois de tantas. Hoje você se veria como num time de futebol?
Que maneira você jogaria? Aquele Basílio entraria como? Você seria um segundo volante, um meia de chegada? Se bem que você jogou em várias posições. Mas... Jogou em todas, só não foi goleiro. Não, eu seria um meia de chegada, porque eu tinha facilidade para fazer gols, né? Então, eu era um jogador assim que ajudava muito na marcação, o adversário de posse de bola, mas quando nós tomávamos essa bola, eu tinha facilidade de fazer a distribuição, mas ao mesmo tempo, acompanhando a jogada, chegava para finalizar. É o que chamariam hoje de jogador moderno. Já era há 50 anos. Um abraço, meu caro Fábio Serotti. Os caras estão indo embora e o cara também está por aqui. Poxa, Obrigado. mas já? Acabou. Dá mais 3 programas na sua história. Agora é só passar no caixa. Que é isso. Boa sorte, viu? Eu que agradeço, obrigado mais uma vez por estar participando com essas feras aqui. Um abração a todos vocês. Até a próxima. Tchau. Cobrança de falta para a equipe do Corinthians. O grito de gol mais do que na garganta. Levantamento de Zé Maria. Olha o Vaguinho na trave. Toque de cabeça, a chance. Gol do Corinthians no Morumbi, São Paulo. Basílio para o Corinthians. Depois de tudo que aconteceu à frente da meta pontipratana. Cruzamento de Zé Maria. Toque de cabeça de Basílio. Vaguinho, pé esquerdo na trave. Vladimir tentou de cabeça. Finalmente a complementação de trás de Basílio. Lucídio se aproximou, atenção. Corinthians campeão paulista depois de 23 anos no Morumbi. A festa é sua, torcedor corintiano. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.